Bom dia. Quero saudar a todos os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse domingo é um domingo especial para nós cristãos. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O evangelista João narra assim essa entrada no capítulo 12, no versículo 12 em diante. Ele escreve: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que esperava com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara entre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Diz o outro evangelista ao narrar que o povo estendia ramos por onde Jesus deveria passar. Daí a expressão Domingo de Ramos. É o domingo em que inicia-se a semana da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma semana para nós cristãos especial, na qual nós devemos refletir sobre os acontecimentos que levaram Jesus à cruz pelo pecado de cada um de nós. Ele não tinha pecado, mas fez-se pecador por nós e pagou por nós um preço muito alto para que fôssemos resgatados, né, das nossas mazelas e dos nossos pecados e abrisse caminho para que pudéssemos ter acesso ao trono de Deus e à vida eterna por ele prometida. A nossa lição de hoje, ainda falando de uma igreja que caminha com fé e sabedoria, vai falar um pouco a respeito dos princípios de uma igreja educadora. O nosso texto se encontra em Lucas capítulo 13, dos versículos 10 até o 17. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, não é? Esse texto para a nossa reflexão desse domingo. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-o e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar desse cativeiro, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A igreja é fundamental no nosso processo de educação a respeito das verdades e valores do Reino de Deus. Dentre tantas funções da comunidade de fé, a educação cristã, das quais a escola dominical
é o principal meio, é uma das mais importantes para o desenvolvimento espiritual e missionário de cada pessoa da comunidade. Nessa função, Jesus Cristo é o nosso parâmetro. E o principal conteúdo, quais principais princípios a igreja que educa deve levar em conta na sua missão? Vejamos que uma das experiências de Cristo na sinagoga nos ensina. A sinagoga era um lugar de ensinamento, não é? Os jovens, né, eu falava isso essa semana no nosso estudo de terça-feira, os jovens eram educados na sinagoga. As sinagogas eram escola, né, que ensinava a ler, a escrever, né, e além da história de Israel, ensinava também a respeito das escrituras. Tudo se desenrolou na sinagoga naquele dia, no momento em que Jesus enxergou aquela mulher. Ele a viu, a chamou, falou com ela, lhe impôs as mãos. Essa mulher carregava uma enfermidade que hoje talvez fosse chamada de espondilite anquilosante e traz muita dor para quem a possui. Com essa enfermidade, ela estava numa situação muito desconfortável fisicamente, mas também socialmente. Isso já durava 18 anos. Jesus a enxergou de forma misericordiosa, percebeu a sua necessidade e respondeu afirmando: mulher, estás livre da sua enfermidade. A igreja, em sua função educativa, precisa olhar como Jesus, que antes de enxergar os pecados, as enfermidades, as dores, percebe o ser humano. A igreja precisa aprender, né, a julgar menos e amar mais. A olhar de forma misericordiosa para as pessoas, consegue ajudá-las a se livrar de tudo aquilo que as tem aprisionado. O olhar educativo não recriminou a mulher encurvada, nem a mulher adúltera, lá de João 8, de 1 ao 11, mas enxergou possibilidades de transformação em cada uma delas. Sobre como Jesus olhou para aquela mulher, Machado Reimer destaca: Jesus vê essa mulher em profundidade, percebe profundamente a sua vida e o seu sofrimento, e então a chama para junto de si. A sinagoga não se mostra aqui como espaço de exclusão, mas é espaço de anúncio, ensino e de busca por socorro, de experiência da libertação e de inclusão. Assim deve ser a igreja. O valor da igreja está nas pessoas que a formam. Portanto, para que ela seja educadora, comprometida com um olhar misericordioso, as pessoas que a compõem precisam olhar e agir como Jesus. Só assim serão canais de uma educação que levanta as pessoas e possibilita que elas glorifiquem cotidianamente o nome de Jesus. Jesus Cristo, nós sabemos, é o mestre dos mestres. Em sua atuação, encontramos os parâmetros necessários para desenvolvermos uma educação afetiva e efetiva. Apesar de Lucas 24, 13 e 35, os discípulos no caminho de Emaús, né? Todos nós sabemos a história, que Jesus vai caminhando com eles e vai discorrendo com eles a respeito de tudo que havia de acontecer com ele. Né? Então, esse texto é o clássico texto que revela a pedagogia utilizada por Jesus. Buscamos em outro relato do evangelista, nesse texto que lemos, 13, do 10 a 17, uma inspiração para pensar sobre a importância educativa da igreja e o seu compromisso com o projeto restaurador de Jesus. A cura da mulher aconteceu numa sinagoga. Uma das funções desse espaço era a educação da comunidade a respeito da lei. Era isso que Jesus fazia ali, naquele sábado. Ele ensinava, Jesus era mestre, sabemos disso, né? Ele era o mestre dos mestres. Eles não sabiam disso, nós sabemos, né? Foi quando chegou uma mulher com um espírito de enfermidade. No original, pneuma asteneias, espírito de fraqueza. As sinagogas ficavam abertas vários dias da semana e mulheres e homens frequentavam espaços separados.
No sábado, o principal dia, era um tempo destinado aos homens, pois só eles tinham direito à instrução sobre a Torá. Havia uma diferença muito grande entre homens e mulheres naquela época. No entanto, naquele sábado, no lugar onde os homens estavam reunidos, aquela mulher apareceu. Jesus não a ignorou, como faziam os judeus de então, e nem reprovou a sua presença. Nós vimos ali no texto que lemos que ele a enxergou, ele a viu, né? Antes de a recriminar, ele a chamou, ele anunciou a boa nova. Mulher, estás livre da sua enfermidade. Quer presente melhor do que esse, né? Junto ao anúncio, veio a imposição de mãos e assim a restauração completa daquela mulher que imediatamente o adorou. Ela dava glórias a Deus, né? O que não era permitido às mulheres na sinagoga. Diz o texto, algo que ali só era permitido aos homens. O chefe da sinagoga, responsável pelo mandamento do lugar e pelo cumprimento das leis, se indignou mediante a cura que havia presenteado. Ele ignorou a mulher e se dirigiu à multidão, enfatizando que no sábado não fora feito para a cura. Que dia que seria então, né? Começou assim algo que é fundamental para qualquer processo de educação: a partilha de vários pontos de vista, o debate, o diálogo, não é? O meu pai dizia que da discussão vem a luz, né? Jesus curou a mulher, mas não abriu mão do que tinha ido fazer ali, ensinar. Por isso, mediante a atitude do chefe, o mestre seguiu educando o povo, dando possibilidade de as pessoas interpretarem corretamente a lei. A fala de Jesus foi repleta de diversos ensinamentos que reafirmavam o valor da vida humana e questionavam o que a tradição havia feito com o sábado. Nós estudamos outro dia no nosso grupo de estudo de terça-feira a respeito do sábado, né? E do que os homens, aqueles homens da lei, fizeram com o sábado, que deveria ser consagrado ao Senhor. Ele fez uma comparação entre desprender o boi e livrar uma filha de Abraão no dia santo. No texto original, ele usou o mesmo verbo para as duas ações. Esse verbo pode ser traduzido por soltar, desamarrar, mandar embora. Não é usual para a cura, mas ali Jesus se valeu dele, né? Não foi assim? Há ensinamentos que nos aprisionam por séculos. O ensino de Jesus nos liberta. O que está escrito lá em João 8,32? Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade, senão a palavra de Deus? Não é? Lá em João, na oração sacerdotal de Jesus, João 17, Jesus diz, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O ensino de Jesus nos liberta, desamarra o que nos aprisiona, como fez naquele sábado, não é? O que Jesus fez, né? Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus libertou ela, né? E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, dava glória a Deus. Ela era prisioneira daquela doença, que a limitava, né? Que atrapalhava a sua vida já há 18 anos, além de dores terríveis que ela provavelmente sentia por causa disso. A mulher que no imaginário social da época figurava como propriedade, assim como os animais, era assim que os homens viam a mulher como se ela fosse propriedade deles. Foi destacada como filho de Abraão. Olha, é o único lugar no Evangelho que uma mulher é chamada de filho de Abraão. É o único lugar, né? É em um contexto onde só se falava dos filhos de Abraão. Só tinha filhos de Abraão, né? Não se falava das filhas de Abraão, né? E aqui Abraão no sentido da descendência, tá, gente? Que na verdade, né? Abraão teve mais do que Isaac,
né? Quando a esposa dele morreu, Sara, ele se casou com uma outra mulher chamada Quetura e com ela ele teve filhos, né? Quem já leu todo o livro do Gênesis já passou por esse pedaço, né? Nossos irmãos que estão aí, né, nesse propósito de ler a Bíblia num ano, já devem ter visto isso, né? Que Abraão teve Isaac com Sara, né? E depois ele se casou com uma outra moça chamada Quetura, da quem ele teve filhos. Jesus evidenciou descendência abraâmica também para as mulheres, um grupo historicamente excluído. Mais importante do que ter o trabalho de desamarrar um boi para dar-lhe de beber em dia de sábado, era libertar aquela mulher filha da promessa. Jesus estava dizendo para eles que a mulher era mais importante do que o animal ao qual eles libertavam para ir tomar água. Isso era um ensinamento que Jesus estava dando, né? Vocês estão dando mais valor aos animais do que ao ser humano. Aliás, hoje, né, nós estamos vivendo tempos em que estão dando mais valor aos pets do que ao ser humano, né? Ao final do diálogo, o chefe não conseguiu contrapor Jesus. A multidão se alegrou e os adversários ficaram envergonhados. A postura educadora de Jesus uniu a teoria e a prática. Enxergou uma pessoa necessitada, apresentou a verdadeira interpretação da lei, confrontou com quem tinha um diálogo opressor, libertou a mulher oprimida e alegrou quem conseguiu entender a mensagem. As pessoas que ficaram felizes, né? Diz o texto que o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Tal postura deve inspirar a igreja na sua missão educativa em meio à sociedade. Qual que é o papel da igreja, né? Ensinar sobre a palavra de Deus e sobre o sacrifício vicário de Cristo que nós celebramos nessa semana que se inicia. Esse é o nosso papel enquanto igreja, né? Assim como as sinagogas do tempo de Jesus, nossa igreja possui pessoas enfraquecidas, encurvadas, como aquela mulher, e pessoas que se acham donos da verdade, como o chefe da sinagoga. Pessoas que têm visão limitada sobre Deus e a vida e a si mesmo, né? Existem pessoas na igreja, né, que estão curvadas, enfraquecidas. E existem aquelas pessoas na igreja que se acham, né? A recomendação de Paulo é aquele que é forte, sustente aquele que é fraco, né? É muito bem diferente do que muitos fazem, né? Aquele que é forte, sustente o que é fraco, né? Dê de ombros para aqueles que são fracos. Todas elas precisam experimentar o poder de uma educação que cura, tanto o que se acha como aquele que está encurvado pela fraqueza. Uma educação que cura, que transforma e motiva a prosseguir, seguindo a verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é a cabeça, como escreve Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Para que isso aconteça, uma igreja educadora se torna fundamental. Por isso eu sou apaixonado pela escola dominical e me entristeço quando vejo que algumas igrejas metodistas, onde a escola dominical começou, segundo a história, né, não tem mais escola dominical. Não acho mais importante esse espaço de aprendizado da palavra de Deus, né? Hoje nós estamos fazendo isso pela internet, louvado seja Deus porque temos esse recurso, mas na aula, quando é presencial, todos podem participar, né? Há espaço para todo mundo participar, perguntar, dar opinião, e é isso que enriquece. A gente que é professor da escola dominical, eu sou há muitos anos, a gente aprende com os irmãos, aprende com os alunos da classe. Todo mundo sempre tem alguma coisa para acrescentar aquilo que a gente está ensinando, né? Não é porque eu estudei lição e que eu sei mais do que os outros. Muito pelo contrário, às vezes uma palavra de um irmão resume tudo aquilo que eu fiquei uma semana inteira estudando, né? Então,
Infelizmente, né, nós não temos essa troca hoje, mas podemos, com a graça de Deus, assim mesmo, estar ministrando, mesmo que à distância, um estudo bíblico e falar um pouco a respeito da palavra de Deus, né, que eu gosto muito, coisa que eu gosto muito de fazer. Ao longo dos séculos, a igreja nunca abriu mão da sua tarefa de educar. No entanto, é a qualidade, o conteúdo e a função do ensino que entram em xeque, quando a comunidade de fé reflete sobre a importância da tarefa de ensinar. Que princípios podem ser extraídos da experiência de Jesus nesse episódio de Lucas, capítulo 13, do 10 a 17, para que uma igreja que deseja permanecer fiel ao chamado para ensinar? Todas as pessoas têm que aprender com Jesus. Tanto o chefe da sinagoga quanto o povo tiveram possibilidade de aprender. É o que eu acabei de falar há pouco, né? Independentemente do grau de instrução, do cargo que se ocupa, do tempo de conversão, da trajetória missionária, nós sempre temos algo a aprender com e sobre o Mestre Jesus. Nós temos que estar com o coração e a mente abertos para isso, disponível à transformação. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Por outro lado, uma igreja educadora jamais desacredita disso. E tem em mente que essa tarefa exige compromisso, planejamento, investimento em recursos e aprimoramento das metodologias de ensino, né? Os professores da escola dominical devem fazê-lo com bastante dedicação, né? Lá na carta de Paulo, se eu não me engano, aos Efésios, ele fala: aquele que ensina, esmere-se em fazer. Faça da melhor maneira possível, né? Por outro lado, então, uma igreja educadora jamais desacredita disso e tem em mente que essa tarefa exige compromisso, planejamento, investimento em recursos e aprimoramento das metodologias de ensino, né? A gente teve que se reinventar aqui para dar aula pela internet, né? E tivemos que nos reinventar. Não é educação sem diálogo, sem linguagem excessiva, sem valorização de quem ensina e de quem aprende. E sem um conteúdo que atenda às necessidades e transforme o comportamento. O objetivo da palavra de Deus é transformar na nossa vida, né? Eu dei um testemunho da minha vida outro dia, estávamos falando sobre nascer de novo, não é? E como que Deus, através do seu Espírito, me fez nascer de novo, né? Ser outra criatura. As coisas velhas já passaram, escreve Paulo. Eis que tudo se fez novo, né? Somos novas criaturas. Palavras e ações de mão dadas com a verdade. Jesus uniu teoria e prática em todo o tempo. O maior perigo da igreja que se dispõe a testemunhar e ensinar sobre Jesus é não combinar palavra e prática. É preciso que a gente viva. Eu peço sempre oração na igreja por mim, porque a gente é testemunho, né? Então, é preciso que a gente viva intensamente aquilo que a gente está ensinando. Senão perde a razão de ser, né? Agindo assim, não seguiremos a pedagogia de Jesus Cristo, mas a dos doutores da lei, que oprimiam as pessoas com regras que eles mesmos não tinham condição de cumprir. Dentro do atual colapso ético em que nos encontramos, a sociedade sabe reconhecer uma igreja comprometida em palavras e ações com a verdade do Evangelho de Jesus. Só assim seguiremos como uma referência abençoadora na vida das pessoas cristãs e não cristãs também. Aquilo que ensinamos deve ser o reflexo do que vivemos. Aquilo que vivemos deve ser o reflexo da palavra e da vontade de Deus. As boas novas de Jesus Cristo levantam e alegram as pessoas.
Uma mulher encurvada, sem condições de endireitar-se, foi alcançada no momento em que Jesus ensinava. O povo, ao refletir sobre o ponto de vista de Jesus e do chefe da sinagoga, também pode se fortalecer e pode se alegrar. Encurvadas, envergonhadas, ficaram as pessoas que tinham um ensino opressor. Precisamos ter cuidado com o tom da mensagem que anunciamos e sempre refletir: ela caberá no discurso de Jesus ou na murmuração do chefe da sinagoga? Nosso chamado é para anunciar e ensinar a mensagem que leva ao arrependimento, à consciência da salvação em Jesus Cristo, ao desejo de transformação e engajamento missionário. O ensino saudável levará o povo a glorificar o nome de Jesus, como fez aquela mulher. E não a acusar, né? E não acusar as pessoas, como sentenciou o chefe da sinagoga. Os princípios educativos que nós apontamos no texto só poderão ser desenvolvidos se todas as pessoas da igreja, e não apenas as que lidam diretamente com a educação, olharem e atuarem como Jesus. Alguns adversários de Jesus se envergonharam quando foram confrontados com a verdade. Nós devemos ir além disso quando identificamos que não estamos agindo e educando como Jesus. Nós precisamos de arrependimento e transformação das nossas atitudes. Se estamos agindo de forma diferente de Jesus, precisamos de arrependimento e transformação das nossas atitudes. Cristo é o nosso mestre, Cristo é o nosso guia, o nosso exemplo, né? E nós devemos viver o máximo que a gente puder, porque igual não vai conseguir nunca, como Jesus, né? Nós devemos viver à luz das atitudes e ações do nosso mestre Jesus. A sociedade está repleta de ensinamentos que encurvam e aprisionam, limitando-nos a enxergar realmente a vida. À igreja cabe a tarefa de educar as pessoas de forma que consigam se levantar, reconhecer o valor que têm, enxergar o próximo e reconhecer o amor e o poder de Deus. Para isso, conjugamos a fé e a sabedoria como fundamento de uma igreja saudável e comprometida com o anúncio e a construção do reino de paz e de justiça. Quais os cuidados que a igreja precisa ter para ensinar sobre e como Jesus Cristo ensinou, não é? Jesus é o nosso mestre e a gente deve aprender em tudo com ele, né? Até ensinar, nós precisamos ensinar com ele, né? Tem um livro, é antigo até, que chama A Pedagogia de Jesus, né? E Jesus tinha uma maneira muito especial, né? Como rabi que era, mestre que era, de ensinar. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos porque podemos aprender com o Mestre Jesus, que a cada dia, pelo seu Espírito, tem conduzido as nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, e precisamos de socorro. Toda a humanidade precisa de socorro. Venha nos guardar, nos proteger. Colocar seus anjos, Senhor, ao nosso redor, nos guardando e protegendo desse mal tão terrível que está aí. Dê-nos uma semana abençoada na tua presença, que possamos vivenciar, né, com bastante fé, o tempo da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um dia mesmo abençoado na presença do Senhor. Amém.